Hoje a gente vai mergulhar num dos temas mais centrais da fé cristã, que é a autoridade das Escrituras. De onde que ela vem, hein? O que que ameaça essa autoridade? E mais importante, como a gente reconhece ela na prática? É isso que vamos descobrir juntos agora. No fundo, tudo se resume a uma única pergunta, né? A gente vive num mundo com tantas vozes, tantas opiniões, mas no fim das contas, quem ou o que tem a palavra final? Sabe, essa é a pergunta que molda tudo na nossa fé e na nossa vida. Olha só o nosso caminho hoje. É bem direto. Primeiro, a gente vai identificar qual é essa autoridade final. Depois, vamos na fonte para entender de onde ela vem. Aí, vamos conectar tudo isso com a Bíblia, claro. Em seguida, vamos dar uma olhada nas ameaças que tentam derrubar essa autoridade. E para fechar, vamos ver como reconhecer a autoridade suprema na prática. Então, vamos lá, direto ao ponto. Para a gente entender a autoridade da Bíblia, precisamos dar um passo para trás e perguntar de onde vem toda e qualquer autoridade. Parece uma pergunta gigante, mas a resposta, olha, é surpreendentemente direta. E a resposta está bem aqui. Pensa só. Na grande comissão, antes de dar qualquer ordem, a primeira coisa que Jesus faz é uma declaração de poder. Ele diz: "Toda a autoridade me foi dada." Percebe? Não é uma parte da autoridade, não é a maior parte dela, é toda. Isso muda tudo. E o mais legal é quando a gente olha a palavra original em grego, que é exousia. Isso aqui é fascinante, porque exousia não é só ter, sei lá, um crachá de chefe ou uma permissão no papel. Não, exousia é a união perfeita de duas coisas, o direito de mandar e o poder real de fazer acontecer. Essa autoridade de Cristo, então, ela tem tipo uma natureza tripla. Primeiro, ela é intrínseca, ou seja, já é dele, faz parte de quem ele é como Deus. Segundo, ela foi concedida. O Pai deu essa autoridade a ele como nosso mediador. E terceiro, que é talvez o ponto-chave, ela é eficaz. Ele não só tem a permissão para ordenar, ele tem o poder para garantir que a ordem seja cumprida. E isso nos leva para uma diferença que é fundamental. Pensa num corpo de bombeiros chegando num incêndio gigante. Eles têm a autorização legal, certo? Eles podem entrar no prédio, quebrar portas. Mas e se eles não tiverem a eficácia? Tipo, se a mangueira não alcançar o fogo, se não tiverem água suficiente, a autorização sozinha não resolve. Com Cristo, a história é outra. Ele tem tanto a autorização do céu quanto a eficácia, o poder absoluto para executar o que ele manda. Ok, então a gente já estabeleceu isso, a autoridade máxima pertence a Cristo. Mas como é que essa autoridade toda se conecta com um livro, com as Escrituras? É exatamente essa ponte que a gente precisa cruzar agora. E aqui, olha, está o pulo do gato. A Bíblia não é um livro que fala sobre Deus ou que simplesmente contém a palavra de Deus, como se fosse um cofre com o tesouro dentro. Não. A teologia aqui diz que a Bíblia é a palavra de Deus. Pensa nisso. Por ter sido soprada por Deus, a sua própria essência é divina. A autoridade não é algo que a Bíblia ganhou, é o que ela é. E, gente, olha que prova incrível disso tá no próprio texto. Lá em Êxodo, o texto diz que Deus disse uma coisa para o faraó. Beleza. Aí, séculos depois, o apóstolo Paulo vai citar essa mesmíssima passagem. Só que ele não escreve Deus disse, ele escreve a Escritura diz. Para ele e para os outros autores, era a mesma coisa. Falar a Escritura diz era o mesmo que falar Deus diz, é uma conexão direta. O profeta Isaías, lá no Antigo Testamento, já batia nessa tecla. Ele dizia assim: a lei e ao testemunho. O que ele quer dizer com isso? Que a palavra de Deus é o nosso padrão, a nossa régua final. É com ela que a gente mede tudo. E ele ainda completa: se alguém falar algo diferente disso, essa pessoa jamais verá a alva, ou seja, está andando no escuro. Certo? Se a autoridade da Bíblia é tão clara e absoluta, por que na prática ela é tão desafiada, né? A questão é que existem três, vamos chamar de concorrentes ao trono. São três coisas que, quando a gente distorce, acabam tentando roubar o lugar da Escritura. O primeiro desses concorrentes é o tradicionalismo. E aqui, muito cuidado. Tradição é uma coisa boa, é a sabedoria que a igreja acumulou. O problema é quando a tradição vira tradicionalismo. É quando a gente pega uma prática humana e coloca ela no mesmo nível ou às vezes até acima da Bíblia, a ponto de anular um mandamento. Jesus mesmo criticou isso, com aquela prática do Corban, lembra?
Era uma tradição que eles usavam como brecha para não ter que honrar os pais. A segunda grande ameaça é o emocionalismo. E, de novo, a mesma lógica. Emoção é uma dádiva de Deus, é maravilhoso. O perigo é quando a emoção vira emocionalismo. É quando o eu sinto que se torna mais importante que o Deus diz que. A gente troca a pergunta fundamental. Em vez de perguntar o que a Bíblia diz sobre isso, a gente começa a perguntar como eu me sinto em relação a isso. Aí a autoridade final vira o nosso próprio coração e não mais a palavra. E, por fim, o terceiro concorrente, o racionalismo. E, pela terceira vez, o mesmo aviso. A razão é um presente incrível de Deus. A gente precisa dela para entender o mundo, para entender a própria revelação. Mas o racionalismo, ele vira o jogo. Ele pega a nossa razão humana e coloca ela no trono, como se fosse a juízo final da revelação de Deus. A nossa mente passa a ser o filtro que decide o que na Bíblia vale e o que não vale. E olha, isso não é só uma discussão teórica, não. As consequências são devastadoras. Lá no começo da igreja, o racionalismo deu origem a heresias que atacaram o centro do evangelho. Por exemplo, o ebionismo olhava para Jesus e dizia racionalmente ele só pode ser um homem. Já o docetismo dizia o contrário, logicamente ele só pode ser divino. As duas tentaram corrigir a Bíblia com a lógica humana e, com isso, acabaram destruindo a verdade essencial de que Jesus é as duas coisas, Deus e homem, e só por isso ele pode salvar. Beleza, então diante desses três gigantes, tradicionalismo, emocionalismo e racionalismo, qual é a resposta? Como é que a gente mantém a Bíblia no seu devido lugar de autoridade máxima? A resposta da reforma protestante para isso é o famoso princípio sola scriptura, que significa somente a Escritura. E aqui tem um ponto muito importante. Isso não quer dizer Bíblia e mais nada. Não é para jogar fora a tradição, a emoção ou a razão. A ideia é outra, é que a Bíblia, e só ela, é a nossa autoridade final, suprema e que não erra. A tradição, a emoção e a razão são importantes sim, mas elas estão sempre debaixo da autoridade da Bíblia. Elas são servas e não as donas da casa. E qual é o papel da igreja nisso tudo? É fundamental entender que a igreja não dá autoridade para a Bíblia. A igreja reconhece a autoridade que a Bíblia já tem por si só. A Bíblia não é autoridade porque a igreja diz que é. É o contrário. O texto diz que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Ou seja, o trabalho da igreja é sustentar, proteger e proclamar essa verdade, que é a palavra. A igreja serve a palavra, ela não manda na palavra. E para fechar, essa passagem de Tessalonicenses resume tudo perfeitamente. A atitude certa é receber a Escritura não como se fosse um livro qualquer, palavra de homens, mas como ela realmente é, a palavra de Deus. E não é uma palavra morta, num papel. É uma palavra que opera com eficácia na vida de quem crê. É uma resposta que envolve fé, submissão e, acima de tudo, confiança. E tudo isso nos traz de volta aquela primeira pergunta, só que agora ela é bem mais pessoal. Não é mais uma questão teórica. Olhando para nossas próprias vidas, para as nossas decisões, nossas crenças, nossos sentimentos, a pergunta que fica é: quem está realmente sentado no trono da autoridade? É a palavra de Deus? Ou será que um daqueles concorrentes, a tradição, a emoção ou a nossa razão, acabou tomando lugar? A resposta que a gente dá para isso, na prática, define todo o resto.